Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e nessa semana de Dia Internacional da Mulher, a gente traz uma história para contar. E é só isso que eu vou dizer por enquanto. Eu estou aqui com a doutora Lígia Kerr. Doutora Lígia é médica patologista do Hospital de Amor, né? Doutora, há quanto tempo a senhora está no hospital já? 12 anos. 12 anos. E sempre dentro do setor de patologia. Sempre explicando assim em rápidas palavras, que setor que é? É um laboratório, né, onde a gente processa o material de biópsia e peças cirúrgicas para dar o diagnóstico do paciente. Tá. E aí o patologista ele fica mais distante do paciente. Isso. Ele fica mais em contato com o tumor do que com o dono do tumor, digamos assim, né? Isso. Agora, doutora, quando é que a senhora mudou de posição? E passou da pessoa que analisa o tumor do outro para a pessoa que descobre que tem um tumor em si? Então, eu cheguei no hospital em 2006, né, começo de 2006, e em 2009 eu comecei a apresentar algumas sintomatologia, né, que me preocupou um pouco, e conversei com um colega, né, a princípio como a minha família, e eu tinha toda uma estrutura em São Paulo ainda, porque meu marido ainda trabalhava em São Paulo. Estava em transição, digamos assim. Eu até procurei primeiro o meu médico, que era de São Paulo, mas aí quando o diagnóstico foi quase de certeza mesmo, eu decidi ficar na minha casa e no lugar onde eu me sentia bem, que era dentro do hospital e onde eu confiava nas pessoas. Então eu fiz a escolha de fazer o tratamento dentro do hospital mesmo. E quando é que essa história começa? Que sintomas são esses? Então, onde era esse tumor? Eu tive um câncer de endométrio e ovários e eu comecei a apresentar algum sangramento. Como eu tinha já um diagnóstico de mioma prévio, né, de São Paulo, a princípio eu não dei muita importância, mas quando começou a se intensificar, eu desconfiei que poderia ser alguma coisa a mais. E aí procurei primeiro o ginecologista, né, que é importante, né, as pessoas... Esse sangramento veio assim na forma de uma menstruação? Isso, ou de uma hemorragia era uma alteração, mesmo? Não, basicamente era alteração menstrual. Aumentou muito o fluxo e os dias aumentaram também. Quer dizer, não é nada assim que uma mulher possa achar muito diferente. É uma pequena diferença. Começou com uma pequena diferença, um aumento discreto do sangramento e depois começou a se acentuar. De vez em quando eu sangrava fora do período menstrual, né? E isso que me chamou a atenção de ter alguma coisa errada mesmo. Eu pergunto porque isso não é incomum. Não. Muitas mulheres chegam dizendo que, mas isso aí deve ser qualquer coisa, mas não é normal menstruar fora da época, e tudo é muito confundido na gente. A gente está falando de mulher, porque é a Semana da Mulher, mas a gente confunde muito tudo com menstruação, né? E a gente então a mulher tem que ficar atenta quando acontece isso. É importante, né? Porque o tratamento, quando é precoce, é muito mais fácil, né, do que quando não é, né? Agora, doutora, tudo bem, a senhora teve essa alteração, foi atrás primeiro do seu ginecologista, ele faz a primeira investigação, são exames? Isso, existem vários tipos de exames que podem ser feitos. O primeiro exame feito foi o ultrassom, né, transvaginal, que a médica já fez uma suspeita grande, e tem alguns outros recursos. Você pode fazer esteroscopia, né? E com biópsia. Eu ainda chegou a ser tentado fazer uma esteroscopia, mas na época o hospital ainda não tinha recebido o esteroscópio. A gente está falando aí de 2009, né? 2009. E aí, fora, o exame deu inconclusivo, não veio material suficiente para o diagnóstico. E aí, como eu já tinha decidido, se tivesse mesmo alguma coisa, fazer o tratamento aqui no hospital, eu conversei com o colega, que era chefe da ginecologia, né, o Dr. Zé Humberto, e aí ele optou por operar e fazer um exame anatomopatológico intraoperatório, que a gente fala, né, que quando você faz o diagnóstico dentro da cirurgia. Né? E aí o resultado foi positivo para o tumor? Positivo. Tá. Né? Eu tinha no corpo uterino e nos ovários. Já havia uma desconfiança? Já há uma quase que preparação psicológica para a notícia? Mas quando uma médica recebe a notícia, é câncer, é diferente de quando a gente que não é médico recebe? Eu não sei porque eu sou médica, mas eu acredito que não. Eu acho que
o choque, assim, o primeiro choque, eu acho que é igual. É claro que assim, a gente tem uma noção maior, mas isso é de um lado bom e de um lado ruim. De um lado é bom porque a gente já mais ou menos sabe as etapas que vai passar, acho que diminui um pouco a ansiedade, né? Mas de outro lado é ruim porque a gente sabe tudo que a gente vai passar, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter sempre uma atitude positiva, né? Assim, é claro que na hora a gente recebe com choque, né? Mas existe tratamento, né? E é importante que a gente mantenha o máximo possível a calma, né? E eu acho que o apoio familiar também, para mim, foi uma coisa muito, muito boa. Quem né? contou para a família? Foi você mesmo? Então, não. Como existia uma pequena possibilidade antes da cirurgia de não ser, né, neoplásico, eu fui, a minha família mora em Pirassununga, e eu fui num fim de semana para lá para conversar com a minha irmã e com a minha mãe, né, que hoje está com 88 aninhos, quer dizer, já era uma senhorinha, né? E quando eu fui, eu até já era meio para preparar, mas quando eu cheguei, a minha mãe recebeu com tanta naturalidade, achando que era do mioma, porque ela já sabia que eu tinha, que eu não tive coragem de falar. Uhum. E aí acabou que na cirurgia é que o médico falou para ela, né, que tinha dado mesmo, que tinha sido feito o anátomo patológico na cirurgia e que era mesmo câncer. E ela tomou um susto, né? Mas a minha mãe, assim, é uma mulher de muita fé, né? Ela é bastante religiosa, ela tem uma fé quase que inabalável, eu acho, porque já passou por tanta coisa. E eu acho que ela acreditou que ia dar certo, né? A família toda se envolveu. Na época eu recebi uma carta de um sobrinho meu, e falando em nome dos sobrinhos, que, assim, foi muito importante para mim também. E sempre a positividade. Essa Sim. emoção que vem agora é de lembrar que todo mundo manteve uma atitude positiva. Isso que eu acho que é extremamente importante. Assim, eu acho que o apoio externo da família, dos amigos, às vezes a pessoa não tem uma família tão próxima, mas tem amigos, ajuda muito. E eu acho que a gente tem que ter também um pensamento muito prático, né? Tem tratamento? Tem. Então vamos fazer. E né? qual foi o seu tratamento? Eu fiz a cirurgia, né? Na época foi interpretado como o câncer de ovário, sendo uma disseminação, uma metástase do câncer de útero. Então foi interpretado como estadio clínico 3 já, né? Que já é bem assustador. Seria meio avançado, né? E eu fiz, depois da cirurgia, fiz quimioterapia e radioterapia. Fiz as duas coisas. O tratamento começou em abril, né? Eu fui operada acho que dia 1º de abril, se eu não me engano. E foi até 21 de dezembro. Então foi de abril a dezembro. São 8 meses, né? 8 meses no total. Um período até bastante Grande, considerável e bem longo, né? Houve sofrimento, houve momentos assim não digo de desespero, mas de desânimo diante do tratamento? Eu acho que desânimo não. A gente fica chocado quando recebe o diagnóstico, né? Mas assim, foi sempre muito prático e a minha família, né, minha irmã e minha mãe vinham no começo da quimioterapia, nos primeiros dias que eu passava um pouquinho mal, com náusea, tudo. Mas nada muito, assim, nada insuportável, assim, sempre coisas que dava para suportar e eu encarei sempre como uma fase. Essa atitude, a gente volta na atitude positiva, ela é muito presente também dentro do hospital, né? A filosofia é tão forte que o hospital conseguiu o título de Hospital de Amor e acabou mudando de nome. Né? Assim, é realmente uma coisa que o paciente consegue ser contaminado. Consegue. E a equipe, né, os colaboradores, eu acho que claro que as pessoas são diferentes, mas a maior parte é bastante comprometida com a filosofia, né, do hospital. Tanto os colaboradores, médicos como os não médicos, né? E eu acho que contamina, porque sempre não é uma atitude de derrota, né? É uma atitude de vitória, né? De que a gente vai ter um resultado bom. Então, e acho que tem uma parte que também é individual, né? Eu tenho uma atitude assim de prática, né? Eu acho que não adianta o desespero. Eu acho que o desespero ele é
ele é ruim, né? Ele atrapalha, ele paralisa. Né? Eu acho que a atitude positiva, fora que assim, eu acredito que a depressão, a tristeza, eu acho que ela altera a imunidade da gente, ela diminui nos deixa mais defesas vulneráveis. E deixa mais vulnerável. Inclusive para os efeitos colaterais de uma Isso, quimioterapia, de uma radioterapia. Isso. Sim, não posso dizer que eu não tive nenhum efeito colateral. Tive, enjoei, não cheguei a vomitar, graças a Deus, mas assim, tive um desmaio na quimioterapia, né? Comecei a ter maior cuidado, que é até um fato positivo, mais cuidado com a alimentação. Mas eu acho que não é nada que a gente não possa superar, né? E tem que pensar como uma fase, vai acabar, vai passar, né? A família também é importante para uma mulher quando ela pensa que a família precisa dela também. Sim. Porque nós mulheres temos isso, a gente quer cuidar sempre do outro, né? Eu, assim, na época até não tinha filhos, né? Depois eu adotei 2 crianças depois, né, do tratamento. E hoje, né, olhando para trás, eu tive depois algumas complicações, depois tive que fazer mais uma cirurgia, não por causa do câncer, mas por causa de uma complicação do tratamento. Mas eu olhando para trás, eu acho que valeu muito a pena tudo, né? Porque eu vou poder ver meus filhos crescerem, né? Isso é muito bom. E eu tenho uma mãe, né? Eu acho que é anormal, não é natural o filho morrer antes da mãe. É muito triste, né? Eu acho que seria uma tristeza muito grande. Mas a senhora está aqui, viva, feliz, comemorando mais um Dia da Mulher e podendo dividir conosco. Eu agradeço muito pela sua gentileza, pela sua generosidade em dividir essa história conosco. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. E é isso, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e a gente comemora nesse nível de histórias fortes, de mulheres que passaram por alguma situação, como câncer, é apenas uma situação na vida da mulher e que seja assim através da prevenção, dos exames, do cuidar-se, do olhar-se. É essa mensagem que a gente deixa para você. Quer saber mais? Vá lá, hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo.